Deus abençoe a todos que me assistem. Sejam bem-vindos a mais uma série de ensinamentos acerca de sonho. E hoje, pela graça especial de Deus, estarei a ensinar a você acerca dos mistérios do sonho. Ou seja, hoje estaremos aprendendo acerca de sonhos, compreendendo o mundo dos sonhos. Esse é o tema da minha mensagem para si hoje. Compreendendo o mundo dos sonhos. Venha comigo para o livro de Jó, capítulo 33, do verso 12 e em diante. E juntos vamos meditar na palavra do Senhor. Jó, capítulo 33, versículo 12, eu passo a ler. Assim diz a palavra do Senhor. Compreendendo o mundo dos sonhos. Contudo, eu afirmo, nisso tu não tens razão, porque Deus é maior que os homens. Olha só, aqui nós vemos um episódio onde os amigos de Jó, depois de tudo aquilo que aconteceu com Jó, que todos vocês sabem, a desgraça que assolou a família de Jó, e os amigos de Jó tentavam compreender, entender, na verdade, as razões por detrás de tudo aquilo que aconteceu com Jó. E um dos amigos de Jó diz isso para Jó. Diz que, contudo, eu afirmo, nisso tu não tens razão, porque Deus é maior que os homens. Versículo 13. Sendo assim, não contendeis alegando que Deus não responde aos questionamentos humanos. Uau! Veja só. No versículo 13, o amigo de Jó, ele diz, olha Jó, não contendes, não luta, não argumentes que Deus não tem respondido os questionamentos humanos. Nós constantemente temos alegado, Deus não fala comigo, Deus não tem falado comigo. Talvez você que está me assistindo nesse exato momento, estás na mesma condição que Jó, por causa das adversidades que você enfrenta, por conta dos acontecimentos na sua vida. Acontecimentos esses, eventos esses, que o deixaram perplexo, desanimado, frustrado. Jó perdeu tudo. Perdeu tudo que ele tinha. Jó perdeu filhos, Jó perdeu empregados, Jó perdeu as suas propriedades, Jó perdeu o dinheiro e por último Jó até perdeu a sua saúde física. E durante esse período que Jó passava por essas adversidades, e ele tentava compreender, mas o que está acontecendo comigo? Perante os seus amigos, Jó argumentava, Deus não tem respondido a minha inquietação. Talvez você que me assista agora, diga a mesma coisa para si. Por que eu estou a passar por essa situação? Por que isto aconteceu? Por que eu perdi o meu emprego e eu não soube? Por que o meu irmão adoeceu e perdeu a vida? Por que isso? Por que isso? Por que aquilo? E tu tens questionado a Deus. E como Jó, você tem dito para si mesmo que Deus não tem respondido o questionamento dos seres humanos. Mas hoje eu vim para te dizer que você está errado.
Hoje eu vim para te dizer de que Deus fala e que Deus tem falado consigo. Vou ler mais uma vez o versículo 13, na minha versão King James atualizada. Na sua versão pode estar um bocadinho diferente, sim, porque de fato temos várias versões da Bíblia na língua portuguesa. Volto a ler. Sendo assim, João, sendo assim, ouvinte, sendo assim, você que me assiste agora, não contendes, não lutes. Veja só. Não contendeis, não lute, não argumenta, não afirma. Oh, querido irmão, não afirmes. Não alegues que Deus não responde aos questionamentos humanos, às perguntas dos homens, às perguntas dos seres humanos. Nós, os seres humanos, temos levantado várias questões para Deus. Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Deus, por que eu estou a passar por isso? E você, ao mesmo tempo, vem dizendo para si mesmo que não, Deus não tem me dado a resposta. Talvez você esteja nessa condição de Jó. Mas hoje, pela graça especial de Deus, eu vim te dizer que sim, Deus responde aos questionamentos dos humanos. No versículo 14, as Escrituras diz: entretanto, a verdade, veja só, entretanto, vírgula, a verdade é que Deus fala, ora de uma maneira, ora de outra, ainda que o homem não compreenda. Veja só. Então o amigo do Jó vai mais além e profundo nos seus argumentos. Ele diz, entretanto, a verdade é que Deus fala. Ora de uma maneira, ora de outra, ainda que o homem não compreenda. Veja só, o fato de você não compreender quando Deus fala, não significa de que Deus não fala. O fato de você não compreender quando Deus fala, não anula a verdade de que Deus fala. Compreendendo o mundo dos sonhos. A verdade é que Deus... Vamos deixar isso claro. Primeiro ponto. Deus fala. Ora de uma maneira, ora de outra. Isso significa dizer que Deus tem várias maneiras, várias formas de se comunicar com os seres humanos, de se comunicar com as suas criaturas. Diferentes formas de comunicar com você que me assiste neste momento. Ora de uma maneira, ora de outra. Agora a questão é, como é que Deus tem se comunicado com o homem? Quais são os canais que Deus tem usado para comunicar com o homem? Qual é o canal que Deus tem usado para se comunicar com você que me assiste? Versículo 15. Deus fala assim. Volta de novo a afirmar o homem. Deus fala assim, sim, em sonho ou em visão. Você vê? Esses são os dois canais que o Criador usa para se comunicar com o ser humano. Ele diz que Deus fala assim, em sonho ou em visão. Deus tem vários canais de comunicação. Mas agora eu posso te falar de dois, que são sonho e visão. Sonho e visão. Sonho e visão. Deus fala assim, versículo 15, em sonho ou em visão, do
durante as noites. Uau! Deus fala assim em sonho ou em visão durante as noites. Fala do período que Deus tem se comunicado com os seres humanos. Às noites Deus tem se comunicado consigo. Embora você não tenha compreendido. Veja só. A verdade é que Deus fala assim, de uma ou de outra maneira, embora o homem não compreenda. Então, Deus fala assim, por meio de sonho e por meio de visão. E em que período? Durante a noite. Durante as noites. Durante as noites. Mas que isso fique bem claro. Deus não só se comunica durante a noite. Mas neste caso, o amigo de Jó diz para Jó, não, Deus fala, irmão. Deus fala, amigo. Por meio do sonho e por meio de visão. Durante as noites. Quando o sono profundo cai, quando o sono profundo cai sobre todos nós e adormecemos em nossas camas. Uau! Quer dizer que ir para a cama durante as noites é uma oportunidade para Deus se comunicar comigo. Veja só. Ir para a cama durante a noite é uma oportunidade para o Criador se comunicar comigo. Isso quer dizer que no mundo dos sonhos, Deus tem se comunicado com todo mundo. No mundo do sonho, Deus fala com todos nós. Independentemente da sua religião, independentemente da sua posição. Mas eu quero que você compreenda que no mundo do sonho, na reina dos sonhos, Deus tem se comunicado com toda a sua criatura. Por isso que ele, no versículo 13, diz, sendo assim, não contendeis alegando que Deus não responde aos questionamentos humanos. Questionamento humano. Ele não fez acepção. Ele não se limitou a um grupo. Que não, Deus só responde aos questionamentos de aqueles que são crentes, daqueles que são religiosos. Não. Na reina do sonho, Deus fala com todo mundo. Deus fala com o feiticeiro, Deus fala com o incrédulo, Deus fala com aquele que é crente, Deus fala até com aquele que não é crente. Deus fala com aquele que é religioso, até com aquele que não é religioso, Deus tem comunicado com ele. Como é que eu sei? A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos faz saber que Deus comunicou com o rei do Egito, Faraó. Como? Por meio do sonho. Deus falou com Faraó. Faraó não era crente. Faraó não fazia parte do povo escolhido, eleito por Deus. Mas mesmo assim, Deus, o Criador, comunicou com sua cria. Independentemente da diferença religiosa entre um judeu e um egípcio, entre um africano e aquele que não é africano. Como é que eu sei? Deus na Babilônia, Daniel capítulo 2, ele comunicou com o rei Nabucodonosor por meio de sonhos. Nabucodonosor não era crente.
Nabucodonosor não fazia parte da comunidade de Israel, mas mesmo assim o Criador dos céus e da terra comunicou com sua criatura. Você pode acompanhar também em Daniel capítulo 4, Deus volta a falar com Nabucodonosor. Em Daniel capítulo 9, Deus comunica com o rei Baltasar. Eu poderia dar-te aqui vários exemplos para lhe fazer compreender que no mundo dos sonhos Deus comunica com toda a sua criatura, toda a sua criação. Então não sejas como Jó, argumentando de que Deus não tem se comunicado consigo. My God, a verdade é que Deus tem se comunicado consigo. Mas você precisa saber quais são os canais que Deus usa para comunicar com o seu povo. Quais são os canais que Deus usa para comunicar com as suas crias, com a sua criação. Já deixamos bem claro que dois canais que Deus tem usado são sonho e visão. Mas hoje eu quero te fazer compreender o quão o sonho é muito importante. Para você que me acompanha agora e não é inscrito no meu canal, faça isso agora. Subscreva no canal, ativa o sino de notificações, compartilhe essa mensagem com seus amigos, seus familiares, seus colegas, para que eles também possam ser alcançados por meio dessa mensagem. Ajuda alguém a compreender como Deus tem se comunicado com os seres humanos. Ajuda aquele que tem argumentado, que tem alegado que Deus não tem se comunicado com ele, partilhando essa mensagem. Versículo 3. Sendo assim, não contendeis alegando que Deus não responde aos questionamentos humanos. Uau! Então quer dizer que o Criador, Ele tem respondido, Ele responde à minha inquietação. Qual é a sua inquietação? O Criador tem respondido às minhas inquietações. Mas a questão é, como é que o Criador tem se comunicado comigo? Como é que o Deus Todo-Poderoso tem se comunicado comigo? Versículo 14. Entretanto, Deus fala. Entretanto, a verdade é que Deus fala. Ora, de uma maneira, ora de outra, ainda que o homem não compreenda. O fato de você não compreender quando Deus fala consigo, eu volto a repetir, não anula a verdade de que Deus fala com os homens, fala com os seres humanos, independentemente da sua religião, independentemente da sua igreja, independentemente da sua cor, da sua nação. Não importa onde você nasceu, a verdade é que Deus fala sim, de uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra maneira, ainda que você não compreenda. Então o que você precisa hoje é compreender como é que Deus fala. E hoje você vai perceber que Deus já vem falando consigo há muito tempo. Mas você é que tem ignorado a mensagem de Deus. Versículo 15. Deus fala assim, em sonho ou em visão, durante as noites, quando o sono profundo cai sobre todos nós e adormecemos em nossas camas. Deus fala por meio de sono, Deus fala por meio da visão, aleluia, quando o ser humano está deitado. Por que Ele colocou assim? Porque quando nós vamos deitar, a primeira questão é,
O que é que repousa quando nós vamos à cama? É o nosso corpo, é o nosso cérebro. E Deus fala assim por meio dos sonhos de visão. E a questão é, com quem Deus fala? Ou seja, com quais partes do homem é que Deus tem se comunicado quando ele está deitado? Quando ele vai repousar? Você vê? Quando você vai à cama, o seu corpo está em estado de repouso. Já não existe interferência do seu corpo, da sua mente. Então, a sua parte espiritual, ela fica ativa. E Deus, que é Espírito, pode se comunicar com o seu Espírito.